Fala galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá? Marcar aí para receber as notificações que a gente vai mandar bala aqui, muito som chegando aí, né? Hoje a gente está no status 4 dessa terceira faixa aqui do nosso Mix Nando, tá? Tem alguns detalhes interessantes para eu falar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante ao Fabiano Manhas, ao Fernando Vergel, que foram as duas pessoas que me levaram em São Paulo, né, em São Paulo capital e em Indaiatuba esse final de semana. Eu dei um masterclass na sexta-feira em São Paulo capital. Foi muito massa, foi bem legal, uma troca de informações massa, assim, a gente conversou sobre bastante coisa e tal. E o curso completo de masterização, o curso intensivo que a gente fez em Indaiatuba nos 2 dias, sábado e domingo, foi muito legal a turma. A gente deu muita risada, a gente aprendeu muito, a gente trocou muita informação. A gente trabalhou numa masterização de um EP, né? Eu peguei a faixa de cada um dos participantes, a gente masterizou um EP, foi muito legal. A gente trocou bastante ideia, né? Então foi um curso muito proveitoso. Então eu gostaria de agradecer a galera toda aí que participou, que deu essa força e viabilizou os 2 eventos. Então vamos voltar aqui para a faixa. O que eu fiz nessa faixa aqui? É bem interessante que algumas pessoas abordaram mais um lado da mixagem e outras pessoas abordaram mais um outro lado da mixagem. Algumas pessoas chegaram até a tocar nos 2 pontos, tá? Nesse status aqui vai pontuar quem falou alguma coisa em relação ao piano, principalmente ao piano, tá? Acabou que eu ajustei também o outro pad, eu já tinha ajustado o pad no status anterior, mas nesse status aqui eu senti necessidade de ajustar o pad 1 também, mas eu acho que o problema principal da música num primeiro momento era o ajuste do piano. O piano começou a ficar um pouco opaco, um pouco sujo no grave. Na verdade, é consequência desse processo de limpeza mesmo. A gente vai limpando uma coisa, vai limpando outra. Tudo que a gente não mexeu começa a soar, entre aspas, sobrando, né, um pouco mais sujo e tal, principalmente nessa gravação que desde o começo eu abordei, né, que estava com uma tonalidade um pouco mais fechada, um pouco mais opaca, tanto é que um dos primeiros movimentos que eu fiz na mixagem foi o lance lá do Master Buzz, da equalização. Então eu trabalhei no piano aqui uma equalização para a gente limpar um pouco de grave, né, um high pass, e limpei um pouco de médio grave também e já abri um brilho. Nesse piano eu dei um pouquinho também de média alta, tá? É um movimento que não é tão comum assim você sentir falta de média alta. Geralmente você, assim, tirando guitarra, que é um elemento que realmente pede uma ardência maior por natureza, né? Mas de uma forma geral, num primeiro momento eu não tendo a dar boost de média alta, porque praticamente todo elemento já tem uma presença natural, a gente só precisa limpar para essa presença aparecer. Mas no caso desse piano que eu senti necessidade de abrir um pouquinho, trabalhei uma compressão aqui, né, seguindo um pouquinho da linha dos outros elementos que eu trabalhei, né, de ataque tendendo a mais lento e o release também médio para mais lento, tá? Nesse caso aqui eu trabalhei a taxa em 5.6 para 1, tá? Então a taxa moderada. No pad 1 não tem compressão, só fiz a limpeza no grave e no médio grave, foi o que eu senti até o momento. E várias pessoas também, e essas pessoas também vão pontuar, falaram alguma coisa em relação ao chimbal. Na verdade já tem, acho que uns 2 status que as pessoas vêm falando alguma coisa do chimbal e tal. O que eu senti em relação ao chimbal não foi o que algumas pessoas falaram. Algumas pessoas falaram que o chimbal estava muito estridente, alguma coisa assim. Na verdade é o seguinte, a gente precisaria tratar um pouco. E é uma soma de 2 elementos, é o chimbal e o over, né? E o chimbal, na verdade, o primeiro problema dele que eu sentia não era estridência, não. Na verdade, eu sentia a necessidade de uma limpeza mesmo, né? Limpeza de grave e limpeza de médio grave. Acabou que eu tirei um pouquinho da estridência, entre aspas, por volta de 3K aqui, como consequência, né? Depois de eu limpar isso aqui, essa região ficou um pouco mais evidente. Eu não sei como é que o chimbal foi gravado, mas ele não ficou com um som muito suave, né? Então acabou que eu tirei um pouquinho disso aqui. E após tirar essa estridênciazinha aqui, eu dei um pouquinho de ar para dar um brilho, depois eu trabalhei uma compressão aqui no chimbal, tendendo também ao release mais lento, tá? Lembrando que é uma forma da gente afofar a sonoridade do chimbal, tá? Então, basicamente é isso. E depois eu trabalhei também um filtro, um high pass nos overs. Foi a única coisa que eu senti necessidade. De uma forma geral, quando eu trabalho a bateria, principalmente os microfones de over, se você captar bem os microfones de over da forma correta, com a distância correta para a caixa, né, se você não tem tantos problemas acústicos na sala,
você tende a utilizar nada ou quase nada nos microfones de over, tá? É uma coisa que confunde as pessoas às vezes de achar que a gente tem que comprimir, que tem que esmagar o som do over para ter o som da bateria forte e tal. Não é, na verdade, se a gente tem microfone de sala, a gente tende a dar mais força no processamento no microfone da sala, o microfone do over tende a ter menos. A bateria soa mais cheia, na verdade, quando você processa menos o over, porque é meio que como se fosse a foto da bateria. Você tem que entender o que daquele over ali precisa ser limpado para você realçar a bateria, né, representar a bateria com mais clareza, né? E nesse caso eu senti a necessidade apenas do high pass, e eu acredito que o processamento do over aqui não vai precisar de mais nada até o final da música, assim, é uma sensação que eu tenho de acordo com o instrumental, tá? Obviamente é uma coisa que a gente vai sentir à medida que a música caminhar, mas de uma forma geral eu trabalho sempre muito pouco o processamento nos overs, a não ser que eu tenha um problema mesmo na captação. E teve um outro detalhe específico que eu trabalhei aqui, já ouvindo a música do começo ao fim. Tem uma parte aqui que tem tipo um break no final da música, que tem o baixo tocando umas notas junto com o bumbo, né, dando uma esvaziada no arranjo, e aí ele vai fazendo umas respostas também, dialogando com a voz ad-lib no final, né? E aí o que acontece? Eu senti que o baixo, né, e algumas pessoas até comentaram isso em alguns outros status atrás, que o som do baixo está um pouco escondido em algumas notas, em algumas frases e tal. O que acontece é o seguinte, eu acho que a tonalidade do baixo não está correta para o tipo de arranjo. O baixo está muito subgrave, mas é um subgrave na captação, tá? Talvez ele tenha sido captado muito velado, às vezes com um tom muito fechado. Isso daí é uma coisa que a gente, de uma forma geral, quando está pegando a manha na gravação, a gente tende a errar bastante, achar que o baixo é um elemento que tem que soar velado, e o baixo não tem que soar velado, o baixo tem que ter brilho, o baixo tem que ter presença, e aí quando o baixo soma dentro da mix, ele vai soar natural. Se a gente gravar o baixo velado, ou seja, às vezes a gente pega o potenciômetro do baixo na gravação, fecha ele para tirar o brilho, né? Às vezes o baixista chega, eu não gosto desse brilho e tal. Isso daí é uma coisa que vai prejudicar muito na mixagem, porque você está tirando a vida do baixo, depois você não consegue colocar de volta, né? É preferível você gravar com o baixo flat, né? A não ser que o baixo realmente tenha um problema na captação, que ele tenha um brilho instalado, tal, exagerado, tá? Mas o que acontece é que a maior parte dos baixos, eles têm um brilho, mas é um brilho natural. E muitos baixistas tendem a tirar isso por natureza, às vezes preferem para tocar mais suave e tal. Só que tem que lembrar o seguinte, o baixo tem que estar dentro da música, né? Então sempre que a gente for fazer a captação, a gente não pode simplesmente pensar no timbre apenas que o músico gosta. Você tem que pensar no timbre melhor para o arranjo, né? Então essa música é uma música que tem bastante movimento de bumbo, ou seja, tem muita energia de grave no bumbo. O baixo não pode ser tão sem presença, senão você perde essa definição. Tanto é que num primeiro momento eu tive que fazer alguns movimentos para a gente tentar reduzir isso para colar o baixo com o bumbo, né? Obviamente a natureza das duas captações são graves, são subgraves. A gente vai ter que trabalhar a mix como um todo para fazer isso funcionar. Não adianta a gente chegar agora e achar que o baixo vai soar roncado, vai soar sem subgrave. Não, a natureza do baixo já é essa e acabou. O que a gente tem que fazer é manipular para ele encaixar na mix. E nessa parte especificamente, né, como o arranjo todo esvazia, o baixo soa mais grave ainda, né? Ele tem essa percepção de grave porque não tem mais nada tocando, tá? Então o que eu fiz? Eu decidi trabalhar uma equalização extra aqui para tirar um pouco de grave, subgrave. Acabou que eu tirei um pouquinho de médio grave também. A gente tem uma compressão extra no baixo aqui para eu tentar controlar um pouquinho mais da região do subgrave. Isso aqui só é ligado nessa parte aqui do break, olha só. Aqui nessa parte o plugin desliga, aqui nessa parte o plugin liga. Então eu fiz uma automação, tá? Então o plugin só liga aqui, que é um tratamento especial para a parte do break. E outra coisa interessante também que eu fiz foi o seguinte, como eu estou trabalhando, eu me restringi a fazer só com plugins nativos do Pro Tools, a gente não tem uma compressão multibanda, né? Então o que eu fiz? Eu não estou transformando esse compressor num compressor multibanda, mas o que eu consegui fazer aqui, com os recursos que eu tenho, é trabalhar uma filtragem no sidechain do compressor. Para quê? Para eu conseguir valorizar um pouco mais, né, apenas as frequências mais graves no compressor. Então eu consigo apertar um pouquinho mais o threshold, né, e apenas quando essas frequências mais graves excederem o threshold que ele vai disparar o compressor,
né? Então a gente foca mais em avisar o compressor assim, ó, quando tiver muito subgrave, você comprime, né? Então você valoriza mais. Foi uma forma que eu achei, né, de tentar, entre aspas, simular uma compressão multibanda trabalhando com um compressor normal, porque eu consigo manipular o sidechain. Mas lembrando que isso aqui não é uma compressão multibanda, porque a gente só está manipulando a leitura do compressor, né? Quando ele comprime o som, ele está comprimindo, né, o espectro completo, obedecendo, né, as regulagens de ataque e release. Obviamente vai comprimir mais umas regiões do que outras, mas a gente está trabalhando no espectro completo. A gente só está trabalhando aqui uma filtragem no sidechain. Então foi basicamente isso que eu fiz, tá? Vamos dar uma ouvidinha aqui, espero que vocês curtam. Vamos embora. Beleza, então vou mostrar para vocês agora essa parte do break aqui, como é que ficou, vamos lá. É interessante dar uma limpada. Vamos comparar sem essa automação aqui. Olha só como é que ficou. O baixo, na verdade, ele fica muito mais opaco, né? Ele tem muito mais energia subgrave. Como não tem ninguém tocando com ele nessa parte, né? Fica um buraco ali, ele fica super grave para tocar sozinho, para responder e tal, né? Então, quando a gente estiver produzindo, fazendo um arranjo desse tipo, a gente tem que ficar sempre ligado na interação do timbre, né, com o tipo de arranjo, né, com a interação dos elementos, porque, na verdade, a mixagem é uma combinação de várias coisas. É a forma como a gente
cria os arranjos, como a gente cria a interação entre os timbres também. Isso tudo afeta como a gente percebe. Esse tipo de movimentação aqui, esse tipo de percepção, é uma das coisas que eu abordo quando eu falo de audição relativa. Lá no workshop de sexta-feira eu falei bastante sobre isso, né? A galera que foi lá pôde ver na prática alguns exemplos também, foi bem legal, tá? E aproveitando aqui para dizer, eu postei um vídeo hoje aí falando sobre o meu próximo curso de mixagem em teoria de áudio, que vai ser nos dias 27 e 28 de maio, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, no meu estúdio, tá? E eu tô com uma promoção esse mês que eu vou dar 2 dias de hospedagem gratuita para quem vier de fora de Juiz de Fora, né, e quiser participar aí do curso, aprender bastante, vai ser bem legal, né? Vai ser um curso super completo, 16 horas de curso, já inclui material didático, inclui alimentação também nos 2 dias aqui durante o período do curso. Vai ser bem massa. Se vocês estiverem a fim de fazer, basta mandar um e-mail contact@nandocostamusic.com, tá bom? Vejo vocês aqui e até o próximo vídeo. Valeu!